Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Meu nome é Lívia Oliveira, eu sou a produtora e hoje estamos mais felizes ainda porque a Simone e o Elias estão aí. Muito obrigada pela presença de vocês e também o José. Todos eles são os professores e é uma bênção estarmos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é a marca da besta e a união das igrejas. O estudo de hoje promete. Então, antes de começar, Simone, ou Elias, melhor, né? Elias, por favor, pode fazer a oração para a gente? Oramos. Glorioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, nós somos gratos a Ti por ter nos concedido mais um dia, por ter nos guardado até esse presente momento. Amém. Pai de amor, pedimos a companhia do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que aquilo que nós vamos falar, nós não possamos falar por nós mesmos, mas pelo Teu Santo Espírito, e que Teu Santo Espírito nos capacite a falarmos a verdade. Amém. Pai, falar somente a verdade, aquilo que a Bíblia vem nos mostrando, aquilo que a Tua verdade vem nos revelando, que nós possamos falar para aqueles que ainda não sabem. Esteja com aqueles que vão ouvir, ou um dia vão ouvir também, Tu possa abrir a mente, estando abrindo as mentes e os corações. Que esta mensagem possa alcançar, ó Pai, o vasto mundo e nós possamos proclamar esta mensagem para que Jesus volte logo. Obrigado. Amém. Pedimos por Jesus. Amém. 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 Meus amigos, estamos avançando no estudo das profecias, a revelação de Jesus Cristo, falando sobre esse tema tão importante, que as Escrituras, elas tratam de uma forma muito impressionante e séria, afirmando categoricamente que todos aqueles que adorarem a imagem da besta serão lançados no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus anjos. Então, cumpre a nós prestar muita atenção nos ensinamentos de Cristo, na revelação de Deus, para que a gente possa evitar esse castigo horrível que vai cair sobre Satanás e sobre os ímpios. E as Escrituras, elas falam que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E diz também, diz assim, e disseram que fizesse uma imagem à besta, aquela que ferida de morte sobreviveu. E disseram que fizessem é um poder que emana do povo. As pessoas vão pedir, dentro dos regimes humanos, democráticos ou não, as pessoas vão pedir. Faça uma imagem à besta. Para você saber o que é a marca da besta, você precisa saber quem é a besta. E nós vimos construindo esse estudo, né, degrau após degrau, tijolo após tijolo. E a gente viu o quê? As bestas são animais. Animais que representam reis, reinos ou poderes, impérios. E a gente viu que a primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse representa Roma nas suas fases imperial e papal, que sofreu uma ferida de morte, perdeu o poder que ele tinha durante a Idade Média, e justamente no momento em que Roma perde o seu poder, que o Papa é aprisionado e perde o território, paralelamente, uma nação muito poderosa, a nação mais poderosa do mundo, está surgindo e crescendo no silêncio de pessoas que fugiam da Europa, da perseguição religiosa, buscando uma pátria sem rei e uma nação sem papa. Queria um local que não tivesse reis e não tivesse papas. Esse sistema, tá certo? Foi as raízes do que é da nação americana. Republicanismo, tá? Não tem rei, é pelo voto. Qualquer um pode se candidatar a ser presidente, né? Primeiro na teoria. E também não tem papa. E é um país apegado à Bíblia e se tornou essa nação poderosa que é a gente conhecida hoje, os Estados Unidos da América do Norte, que é o país que é retratado como tendo a aparência do cordeiro, mas em que algum momento vai falar como dragão. Então, a partir dos Estados Unidos, isso ainda está no futuro, tá? Vão dizer que
façam uma imagem à besta. Ou seja, vamos fazer uma coisa parecida àquilo que teve no passado. E o que é que teve no passado? O poder religioso guindado para a altura política. Então, as regras, as leis, as ordens, o ordenamento vai partir a partir da igreja. Porque no passado, o que ficou nos escombros do Império Romano, né, quem que tinha de autoridade lá? A autoridade da igreja. O mundo se esfacelou, o mundo estava muito ruim naquela época, então os papas se tornaram os novos imperadores. E agora, no final, o que vai acontecer? Gente, a gente precisa fazer uma coisa que já teve no passado, que já aconteceu no passado. Precisamos replicar, fazer uma coisa semelhante, aonde a religião vai ter voz no mundo. Então, vão juntar religião com política. Você sabe que que os Estados Unidos é separado, né? Religião e política, lá na segunda emenda e tal, logo os princípios, né? Ninguém vai ser escolhido ou deixado de ser escolhido por causa de religião. Cada um é livre para seguir o que acredita, tá? Então, hoje não existe essa imposição religiosa, mas as escrituras afirmam que a partir dos Estados Unidos vai ser feita uma escolha. Tá? Os Estados Unidos ele tem um lado evangélico protestante muito forte, que vai dizer o seguinte: olha, façamos uma imagem à besta. Então vai se unir o protestantismo religioso, o mundo evangélico, guindando o catolicismo para o lugar que ele tinha originalmente, né, nessa parte da Idade Média, quer dizer, mandar no mundo. Então vai se fazer uma imagem, uma coisa parecida. Tá? E a Bíblia alerta essa imagem, esse poder, que vai querer implantar uma marca sobre todas as pessoas, pequenas, grandes, ricas e pobres. Vai querer impor essa marca. Tá? E Deus fala: se você receber essa marca, você vai lançado no inferno. Então, todo o mundo vai estar envolvido nisso aí. Tá? O mundo vai estar envolvido. Isso significa o quê? Significa que Satanás enganou e seduziu grande parte da humanidade, levando-a a construir um sistema que já foi derrotado e que não serviu na época do passado, né? Vai fazer uma nova inquisição agora no futuro, falando que ninguém possa comprar ou vender, e finalmente falando que fossem mortos, né, os que não quisessem aderir ou receber a marca desse sistema, que é a aceitação desse sistema. O tema que está por trás disso daí é a questão de adoração. Deus, ele fala assim: o único que deve ser adorado é o nosso Deus. Primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez o céu, o mar, as fontes das águas. E a besta convida todo mundo para se adorar. Se você não me adorar, também vou te matar. Então, a gente está sob ameaça. A ameaça da besta é a ameaça de Deus. O nosso apelo aqui é que você obedeça a Deus e resista às ameaças da besta. Tá? A gente sabe também que as Escrituras, elas dizem assim, que o Espírito Santo foi concedido para guiar o povo de Deus a toda a verdade, e que ele ensinaria todas as coisas. E a gente também sabe que em Mateus 24, Jesus Cristo falou assim: haverão falsos cristos e falsos profetas. Então, ao falar do retorno dele, uma grande parte da fala de Jesus é para tomar cuidado com falsos cristos e falsos profetas. O que indica o quê? Tem muita igreja aí falando que é cheia do Espírito Santo e está ensinando a mentira. Porque se todos fossem ensinados pelo Espírito Santo, haveria unidade na fé. Havendo unidade na fé, não receberiam a marca da besta. Então, esse tema é muito importante, porque prepara o povo de Deus para o combate da última hora desse mundo. O mundo vai ser envolvido num grande combate, e vai se dividir em dois grupos, um grande e um pequenininho. Os que não servem a Deus, que aderem à marca da besta, que vai ser quase 99,9% da humanidade, e vai ter ali uma fração que é dos que não aceitam, que aceitam o sinal de Deus, não aceitam o sinal da besta, e prega e ensina isso. E o mundo todo vai tentar calar essa minoria com base na força. Mas Jesus Cristo vai voltar, vai destruir a besta e a sua imagem,
e vai levar o seu remanescente para o céu, junto com os santos e salvos de todas as épocas, na segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Esse poder que a gente estudou no estudo passado, que é aquele animal que o corpo dele é o enxerto do leão, leopardo, urso, e é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, ele é um enxerto daqueles animais do capítulo 7 de Daniel, tá? Que acabam desaguando no Império Romano. E o Império Romano, como fala Daniel, ele dominou durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o mesmo período de tempo de Apocalipse, que é 1260 dias ou 42 meses, conforme Daniel 7 e Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13, tá? Então, lá em Daniel, ele vai dar as características que falando que esse poder ele iria contra os tempos e a lei de Deus. Tá? E a gente vai ver hoje qual que é o sinal de Deus, e conhecendo o sinal de Deus a gente vai saber qual que é a marca da besta. E a gente vai ver também por que todos vão estar unidos em receber essa marca. Tanto o mundo católico quanto o mundo protestante, evangélico. Por isso que fala de união das igrejas. As igrejas cristãs de ambas as facetas, né, evangélicas, protestantes e católicos, vão se reunir para implantar a marca da besta no final. E isso é o que choca. Isso é o que a Bíblia mostra, que o pessoal, a marca da besta vai ser imposta pela ação das igrejas unidas ao poder político. Tá? Acompanhe com muita atenção esse estudo, que é fantástico, Bíblia aberta, anotações, e depois reveja quantas vezes precisar, tá? Para você gravar e saber esse tema, e assim não tomar decisões erradas e se colocar ao lado de Deus agora no final dos tempos. Isso, muito bom. Então, sendo que o anticristo, ele se coloca em lugar de Cristo e se opõe a ele, é lógico supor, então, que a marca, o selo ou o sinal do anticristo, ele seja oposta à de Cristo ou uma substituição dela. Então, para começar o estudo de hoje, Simone, qual é a marca de Deus que seria aplicada na fronte do remanescente fiel? Boa tarde, Lívia. Boa tarde Boa a todos. tarde. Vamos, então, começar vendo alguns versículos que estão na Bíblia. Pois tudo que nós falamos aqui, nós mostramos na Bíblia, né? Que Deus falou para nós. E fala para todos, né? Vamos começar com Apocalipse 7, 2 e 3. Depois nós vamos para... E também depois 9... capítulo 9, versículo 4. Depois também nós vamos para Isaías 8:16. Se o José quiser ajudar, pode também ajudar. Isaías 8:16 aqui comigo. Ok. E depois Ezequiel 20, 12 e 20. E Êxodo 31, 13. Recapitulando, primeiro Apocalipse 7, 2 e 3. Depois 9 e 4. Isaías 8:16. Ezequiel 20, 12 e 20. E Êxodo 31, 13. Vamos ver, né? Qual é a marca de Deus? Eu vou começar lendo, então, Apocalipse 2, verso 3, 2 e 3. Apocalipse 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. E capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isaías 8, 16. Aqui. José.
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Agora, Ezequiel 20, 12 e 20. Ezequiel 20, 12 e 20 fala: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E verso 20: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 31, 13. Yes. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, está bem claro. Olha que nós começamos com Apocalipse, depois nós fomos para Isaías, depois fomos para Ezequiel e voltamos para Êxodo. E tem muito mais na Bíblia, muito mais verso falando qual é a marca de Deus, né? Qual é o selo de Deus, né? E aqui vem, e todos eles diziam a mesma coisa. E aqui vem dizendo para nós também que no estudo 10, nós já estudamos aprofundadamente sobre qual era o selo de Deus, a marca, né? Para quem pode-se dizer uma marca, porque a marca foi, como já foi dito, ela fere, ela machuca. Agora, o selo não, é uma garantia. Então, o selo de Deus, a garantia de Deus. Nós vimos que em 6 dias o Senhor fez o universo, ele fez tudo, ele fez o homem, a mulher, ele fez tudo. Mas, ao 7º dia, ele descansou. Então, o selo de Deus é o sábado. Agora, talvez você possa me perguntar assim, perguntar para nós, mas espera aí, vocês podem estar dizendo que o sábado é que irá nos salvar? Não, nós jamais dizemos isso. Quem nos salva é o sangue de Jesus, é o sacrifício feito por Jesus no Calvário. Porém, desde lá do Éden, porque nós sabemos que nós não nascemos de uma explosão cósmica, nós, sim, somos feitos do Criador. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. O nosso pai Adão e a nossa mãe Eva foram feitos no 6º dia, na sexta-feira. E no sábado, o próprio Deus santificou, ele abençoou, ele separou este dia para que nós tivéssemos contato íntimo com ele. Então, eu posso no domingo até sexta-feira fazer o que eu quero? Não. Todos os dias nós devemos louvar e bendizer o nome de Deus. Porém, o sábado é separado para nós descansarmos dos 6 dias de labuta e para termos íntima comunhão, para pedirmos a Deus que nada deste mundo interfira entre a nossa comunhão com Deus. E também é muito interessante esses estudos que estamos passando para vocês. Por quê? Olha só como que Deus disse: e os meus sábados são dele, e os meus sábados vão servir de sinal entre mim e vocês. Entre mim e eles, em nós, entre Deus e nós. Olha que coisa interessante. Se os sábados, a observância, a obediência será o que vai fazer com que reconheçam quem são os que são selados por Deus, então não há dúvidas de que o selo de Deus é o sábado. O Filho de Deus veio aqui, morreu por nós, e todos os sábados, como está escrito na Bíblia, ele ia às sinagogas, às igrejas, aos templos, para adorar o próprio Pai. Olha que coisa linda. Então, não há dúvida nenhuma. E também nós podemos ver na Bíblia, que é bem claro, não há remediação nenhuma. Só existem 2 senhores. Ou eu recebo o selo de Deus vivo, ou a marca da besta. Existem 2 senhores. Deus e o Senhor das trevas, da terra. Eu estou buscando dia a dia, nós estamos buscando dia a dia servir a este Deus verdadeiro, carregar este selo em nós, no nosso coração, na nossa mente. E estamos também hoje convocando vocês que irão nos ouvir, estão nos ouvindo, para que façam o mesmo. É bíblico, está na Bíblia. E aqui também vem dizendo,
eu vou pedir para que vocês leiam para mim Apocalipse 22, 18 e 19. E José, leia Provérbios 30, 5 e 6. Nestes versos nós vemos que terríveis maldições recairão sobre aqueles que tirarem algo da palavra de Deus, ou acrescentarem algo da palavra de Deus. E aqui vem dizendo também que a palavra de Deus é para sempre, ela permanece. Passam-se os céus, passam-se os tempos, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Leia para nós, então, Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Misericórdia. E agora, Apocalipse 22, 18 e 19, Lilian? Sim. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Já pensaram que coisa mais triste? Nós já lemos várias vezes esse verso. E talvez você tenha dito assim, peraí, mas vocês leram o Êxodo lá no Antigo Testamento? Só que nós lemos também o Novo Testamento. A Bíblia é um todo, é uma bola, é um conjunto, está unida. E agora nós lemos para vocês o último livro, o livro em que nós estamos vivendo, Apocalipse. E é neste livro que Deus instruiu o apóstolo João a escrever para nós que ele aumentaria os flagelos e que ele tiraria do livro da vida, da árvore da vida, o nome daquele que tirasse ou alguma coisa do livro sagrado, que é a Bíblia, da palavra dele. Então é muito sério, é muito mais sério do que nós imaginamos. Não há mais tempo de brincar de evangelismo, não há mais tempo de brincar de ser crente. Ou você crê realmente em Deus, ou você é um crente em Deus, ou você irá crer em outra coisa. Não vale a pena. Vale a pena crer em Deus, fazer o que Ele nos pede, ser fiéis. Talvez vocês aí do outro lado digam assim, mas para vocês que são crentes é fácil. Não, vocês não têm ideia como é difícil, mas vocês também não têm ideia como é prazeroso sentir a mão e a proteção de Deus sobre nós. E Ele disse aqui, em Provérbios, que ele estaria pronto a cuidar, a enviar seus anjos para cuidar daqueles que escolheram servi-lo, porque ele é o nosso Deus Altíssimo e sobre ele nada há. Ele é o único e será sempre o único. Vale a pena nós termos o selo de Deus sobre a nossa testa e nossas frontes, e a nossa mente guardado sobre as nossas mentes. E é o que nós estamos fazendo, guardando e passando para vocês. Amém. Amém. Verdade, prima. E José, qual seria a marca substitutiva da falsa autoridade do anticristo? Isso, a marca da besta. Tá? Qual seria a marca da besta? Então a gente viu aqui que o sábado é o sinal de Deus. Guardar os meus sábados porque eles servirão de sinal. Deus vai usar o sábado como um sinal para marcar quem é dele e quem não é. E a gente viu também que Deus não autoriza ninguém a mudar suas palavras. Muito pelo contrário. Ele diz assim, se alguém alterar as palavras da profecia desse livro, se alguém adulterar o que eu escrevi, eu vou tirar a parte dessa pessoa do reino, do livro da vida e do reino de Deus. E vocês sabem que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. O anticristo, ele não respeita os mandamentos de Deus e nem a autoridade de Jesus Cristo mandando preservar as escrituras. Ele foi e alterou os mandamentos de Deus. Ele foi alterar a lei de Deus. Tá? Ele catou o papel, a lei de Deus ele não pode alterar, né? Porque é Deus que veio, mas ele catou um papel e escreveu onde estava escrito
sábado e depois domingo. Tá? Então, eu vou pedir para a Lília ler Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Viu aí? O poder, tá? Representado pelo prolongamento do Império Romano, ele proferia palavras contra o Altíssimo. Ele magoaria os santos do Altíssimo, ou seja, perseguiu, tá? O Império Romano, na sua fase pagã e papal, perseguiu os santos. Proferiu palavras contra o Altíssimo, querendo se colocar no lugar de Deus. E mudaria os tempos e a lei. De forma muito objetiva, no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino fez um decreto dominical, implantando o domingo como um dia de descanso. E depois, a Igreja Romana, no lugar do mandamento de Deus, onde está escrito assim, lembra-te do sábado para o santificar, ele colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo romano hoje, um catecismo católico hoje, vai no lugar do quarto mandamento vai estar guardar domingos e festas. Ou seja, ao invés de guardar o sábado do Criador dos céus e da terra, as pessoas estão guardando o domingo, que é o sinal da autoridade humana em alterar a lei de Deus. Isso aconteceu durante o Império Romano em suas fases pagã e papal. Então, na realidade, o sinal da besta não é uma coisa nova que vai surgir, mas uma coisa antiga que já está aí desde o princípio, que é a lei de Deus, que é o sinal dele, que determina uma marca que vai identificar quem é dele, e a guarda do domingo, católica, evangélica e protestante, que o catolicismo está junto dos protestantes evangélicos nessa discrepância, nessa distorção, tá? Então, ambos, agora no final dos tempos, vão se unir e vão guindar o domingo para um lugar que ele nunca deveria ter tido. Evidentemente que quando eles vão falar isso, eles dão desculpas ou dão explicações, né, da cabeça deles. Jesus ressuscitou no domingo, o Pentecoste veio no domingo, coisas que a gente já tratou aí nos outros estudos. Mas é isso, tá? O sinal da besta é um sinal que veio da autoridade do Império Romano, suas 2 fases. É ele se dizendo que podia alterar a lei de Deus. Foram lá onde estava escrito sábado, tacaram escrito domingo. E todo o mundo segue após a besta. Agora, no final dos tempos, vai ser feito a imagem da besta. Disseram que fizesse a imagem. Ou seja, vamos fazer uma coisa parecida com o que tiveram no passado, vamos se juntar a política e religião e vamos impor a marca. A marca hoje não é imposta. Hoje só é marcado quem quer. Mas agora, no final dos tempos, o domingo vai ser imposto. Tá? E ai de quem não recebeu o domingo, não vai poder comprar nem vender. Tá? E no final, vão tentar matar. Então, o Apocalipse está falando em tipos e símbolos, coisas que já existiam e que agora, no final dos tempos, só vão se consolidar. Então, os que guardam os mandamentos de Deus é a característica do povo remanescente. E os que desobedecem os mandamentos de Deus é a característica dos perdidos. Uma verdade limpa, óbvia, objetiva, direta, sendo falada, explicado por A mais B, né? Está desenhado que até pessoas ignorantes entendam. Mas se você soubesse como o mundo religioso tem um ódio do sábado de Deus, não todos, tá? Mas tem uns que, não sei o quê, não queremos sábado, não queremos. Sábado é dos judeus, quando Deus deu o sábado desde a criação do mundo, tá? Então, gente, se prepara, porque o tranco agora no final vai ser forte. E pela graça de Deus, a gente vai ser fiel ao sábado até o fim. Amém. E Elias,
Na época em que a primeira besta é levada a cativeiro, que outro símbolo profético nos apresenta o Apocalipse? Lê para nós, Lília, Apocalipse 13, de 10 a 11. Vamos ver, né, que essa primeira besta aqui foi levada a cativeiro, né? E aqui depois vamos ver que vem falando sobre essa segunda besta aí. Uhum. Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então nós vimos aqui no Apocalipse falando, né, que surgia outra besta. Vi outra besta que ela possuía o quê? 2 chifres. E ela parecia como um cordeiro. Então, cordeiro, nós sabemos que assim, ela vem tranquila, mansa, vem humilde, mas ela fala como um dragão, ela devora, mata. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aqui vem falando na nota aqui que todas as características da segunda besta assinalada nas profecias se cumprem nos Estados Unidos. Surgiram como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Na profecia, surge da terra e não do mar, o qual em Apocalipse... Lê para nós, Líria, Apocalipse 17:15, vem falando que a simbolização aqui, né, vem falando de povos. Vamos ver o que Apocalipse 17:15 fala para nós. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então nós vemos que essa besta ela surge da terra, não do mar. E aqui foi dado ali o seu poder. Então nós vemos aqui que são zonas densamente povoadas. Em seu começo fala como o cordeiro, belo símbolo de seus ideais de liberdade. Porém, chegará o momento em que a profecia diz que ela falaria como dragão. Então, hoje, podemos se falar que ela fala como cordeiro. Mas vai chegar a época que ela vai falar o quê? Que essa profecia ela vai se cumprir, ela vai falar como dragão. Então, como José disse ali, que vai chegar o dia que vai ser decretado a união das igrejas, é o estudo que nós estamos lendo, a marca da besta é a união das igrejas, que vai ser decretado o domingo, e aquele que não obedecer, ele vai ser preso, vai ser morto, vai ser condenado. Então a Bíblia é muito clara, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a besta. Dos dois, um. Aqui é muito claro, nós sabemos que Deus, quando ele fez ali o mundo em 7 dias, o sexto, né, ele terminou, e no sétimo ele descansou. Deus não precisaria descansar, porque Deus não cansa, mas ele deixou para nós um exemplo, para que nós, naquele dia, também adorássemos ao nosso Deus. Nós não nos tornássemos como máquina, cortando direto, né, parássemos um dia. Todos os dias são adoração a Deus, mas um é separado. A Bíblia é muito clara sobre isso. E essa besta que surge, né, ela possui 2 chifres. Ela parece como cordeiro, mas não é um cordeiro. E a profecia vai se cumprindo, ela vai se tornar como um dragão. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje nós temos que estudar claramente as palavras de Deus, porque ela é a verdade. Ela nos mostra o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não for mim. Então a Bíblia nos revela, a Bíblia nos fala. Então, se estudamos a Bíblia, buscamos sabedoria dos altos do céu, do Espírito Santo, nós vamos compreender verdadeiramente esta mensagem. Quer falar mais alguma coisa, José, sobre esta besta? Porém, na quarta pergunta aí já vem falando, né, dando continuidade dessa pergunta também. Sim. Então, muito bom, Elias. José, o que farão os Estados Unidos, a nação protestante, que nos faz supor que, quando a terra se maravilhar após o papado, haverá uma união das igrejas? Apocalipse 13, de 11 a 17.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, os Estados Unidos vai propor que o mundo adore ao papado. Então, os Estados Unidos eles vão guindar esse poder, né, que a ferida já foi curada nessa época, né, nesse momento aí da profecia, foi curada, e eles vão falar assim, gente, vamos fazer uma imagem à besta, e adorem a besta. Depois que os Estados Unidos fizer isso, o mundo todo vai seguir, tá, esse padrão americano. E aí vão fazer uma coisa parecida com o que teve no passado. Certo? Então, o papado só vai crescer daqui para frente e acelerado. E todas as pessoas perdidas vão lá buscar a bênção do homem que quer se colocar no lugar de Deus na terra. Tá? Isso daí é o último conflito contra o povo de Deus. A história vai terminar no conflito, tá certo? Onde o mundo todo vai formar essa imagem e vai exigir que se guarde o domingo. Um assunto tão importante desse, era a pessoa tá fazendo pergunta aí no chat, aí, participando, colocando a colaboração. Tá? Porque isso aqui nós estamos desvendando as profecias, gente. Tá? Esse estudo aí é um estudo tradicional, é um estudo que expõe poderes que estão no mundo hoje, que fala o que vai acontecer, tá? E é uma linha de interpretação profética diferente desse monte de mentira e heresia que ensinam para você, tá? Eles fazem questão de que você não saiba qual é o sinal da besta. E fica falando de código de barra, Mondex, né? Fica falando daqueles negócios que punha no Play Center, assim, que ninguém conseguia ler, papapá. E hoje não, nós estamos mostrando dentro das profecias o que é que vai acontecer e aonde que vai terminar essa rebeldia dos supostos cristãos em negar a lei de Deus e seus mandamentos, de forma especial o 4º mandamento, que é o sábado. Isso vai dar mó BO. Tá? Porque eles estão caminhando para receber a marca. Eles já estão com a marca aí, só que a imagem da besta ainda não existe. Né? Então a marca ela ainda vai ser marca, mas o jeitão dela está aí. Ela já foi, agora está um tempo aí latente, se desenvolvendo, crescendo, e o mundo vai caminhar para uma idade média aí de novo, onde você vai ser perseguido se você não seguir a religião do Estado. É isso que vai acontecer, vai ser o Estado que vai querer impor a religião, tá? E o ponto de controvérsia mais forte que vai ter vai ser em cima da lei de Deus, se o 4º mandamento deve ser guardado ou não. É isso que vai acontecer. Muito bom. E Elias, o que a segunda besta ordenaria que os moradores da terra fizessem?
Lê para nós Apocalipse 13, 14. 13 e 14. É Apocalipse 13, 13 e 14. Certo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, aqui nós vemos em Apocalipse, né, que o que a segunda besta ordenaria que os moradores da terra fizessem. Então, aqui vem falando aqui aqueles que não querem nada com Deus. Então, são daqui dessa terra mesmo, não são de outro lugar. Então, você viu que eles fariam o quê? Uma imagem a essa besta. E aqueles, né, eles fariam essa imagem para adorá-la. Então, nós vemos aqui quem está fazendo isso. Então, ele está dando esse poder, Satanás está dando esse poder justamente para que o povo adore esta besta e deixe de adorar a Deus. Ou nós, igual nós falamos, ou nós servirmos a Deus ou servimos a Satanás. A Bíblia é muito clara. Há dois caminhos, há dois senhores. Ou seguimos o caminho estreito ou o caminho largo. Ou adoramos a Deus ou adoramos a Satanás. Então Deus ele não aceita meio termo. Ou você adora a Deus ou não. Né? E aqui vem falando muito claro em Apocalipse 13, 13 e 14, que eles fariam, né, uma imagem a esta besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então ela não morreu. Então esta besta, ela vem surgindo agora da onde? Da terra. Ela vai ganhando poder. Ela vai crescendo. Nós vemos aqui os poderes se unindo. Eles acham que eles são Deus, eles podem perdoar, eles podem dar um cantinho no céu para você morar. Agora vem falando sobre as indulgências novamente. Diz que em 2025 terão as indulgências para aquele que quer ganhar um pedacinho do céu, que esta besta que vai ganhando poder, vai surgindo, esse poder que vai surgindo e ganhando poder, ele vai dar um pedacinho do céu para você morar. Meus queridos, o céu ele nos pertence, a todos nos pertence, mas você tem que fazer a vontade do Pai. Se nós buscarmos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o meu Senhor e Salvador, crer nele, que ele veio e morreu por nós, o nosso lugarzinho no céu é preparado, é certo. Não precisa homem nenhum aqui nessa terra falar, eu vou te dar um pedacinho do céu. Não, ninguém pode te dar um pedacinho do céu, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode dar um pedacinho do céu para nós. Mas ninguém. Aquele que quer se usurpar como filho de Deus aqui neste mundo, ele vai ganhar o quê? Um lago de fogo, como se diz, fogo na cara. Vai ser queimado, vai ser tostado e vai morrer. E não sou eu que estou dizendo, não. Pode ver que é a Bíblia que vem dizendo isso. Apocalipse é muito claro. A Bíblia é claro demais para nós. Pode falar, José. Gente, agradeço a participação aqui do pessoal que está conversando na live. Especialmente queria mencionar aqui o Cristiano Henriques e também o João Paulo, que estão acertando, né? Acertando marcar um bate-papo, uma live aí, para continuar conversando sobre esse tema. Tá? Um abraço aí do canal para o Cristiano Henriques e para o João Paulo. E também um abraço para o União das Igrejas e a todos que, né, tem um feliz sábado aqui, também está participando. Enfim, a todos os colegas que estão participando aí, né, a gente incentiva assim, que esse assunto seja conversado em outras lives. Se quiser até me convidar aí também para participar. Então, gente, esse assunto é assunto para ser estudado, tá? Porque o que acontece é o seguinte, eu já expliquei isso aqui em outros momentos, é assim. Lembra quando Jesus Cristo nasceu e veio aqui para esse mundo, que os judeus rejeitaram ele? E aí eu falei, gente, um dos principais motivos por que houve a rejeição de Jesus Cristo é porque eles interpretaram incorretamente as profecias, pensando que Jesus Cristo ia vir de um jeito e ele veio de outro. E Satanás está usando o mesmo expediente, a mesma técnica do passado.
ele está ensinando falsas profecias na igreja cristã para que o povo não saiba interpretar corretamente as profecias e assim rejeite os eventos e a segunda vinda de Cristo. Então, explicando errado as profecias, Satanás tem condições de imitar essa segunda vinda, porque vai acabar casando com a interpretação que ele mesmo deu. Tá? Então, a falsa interpretação profética, a fraqueza, né, a debilidade na interpretação profética, vai preparar as pessoas para receberem o anticristo e para serem enganadas. Tá? É fundamental que o remanescente tenha um espírito de profecia. Tá? Tem a revelação especial do Espírito Santo para entender o que as profecias falam e assim tomar uma decisão inteligente ao lado de Deus. Muito bom. E José, onde será posta... desculpa, Simone, pode falar. Ok, estamos vendo aqui também, né, nos comentários, uma pergunta que o João Paulo fez. Se o selo de Deus é o sábado, a marca da besta tem que ser algo semelhante, um outro dia. O diabo imita Deus. Parabéns, João Paulo. Que bom que você está sendo tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo ao caminho certo. Você falou certo. Como disse o primo José Constantino, ele sim, usado por Satanás, ele mudou o dia. Obrigada por ter sido tocado pelo Espírito Santo, e nós já havíamos falado e vamos falar de novo. Sim, se Deus fez o sábado lá no Éden, quando ele criou nossos pais, quando ele criou tudo para nós e era perfeito, e Satanás, o nosso inimigo, ele não havia ainda destruído tudo de belo que Deus fez, ele fez com que Constantino mudasse o dia sim. E quando ele decretou o domingo, naquele dia estava sendo cravado, né? Estava sendo mostrado que a marca de Satanás seria o domingo. Sim, ele sempre quer imitar o nosso Deus, mas ele já é um derrotado, porque o nosso Deus deixou livre, deixou aberto a Bíblia para todos nós lermos e pelo Espírito Santo aprendermos sobre tudo que ele deixou para nós. Parabéns, João Paulo, que Deus continue te abençoando, o Espírito Santo te acordou, você disse que estava descansando, né? O Espírito Santo te acordou para que você novamente estivesse conosco, e é um prazer saber que o Espírito Santo está tocando em vocês, está ensinando, como ele nos ensinou um dia, e como ele nos ensina também. Parabéns, que o Senhor Deus sempre continue abençoando a você e todos que estão aqui conosco, e todos que um dia irão ouvir. Sim, e você fez muito bem em interpretar e entender. Sábado é o selo de Deus, e o domingo a marca de Satanás. Muito bom, prima. E, José, onde será posta a marca da besta? Apocalipse 13, versículo 13. 13 de 15 a 17. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, gente, a marca da besta é colocada sobre a testa, tá? Testa aqui, ó, discernimento, mente, fronte, tá? Ou sobre a mão, tá? Mão direita. Então, Romanos 7, 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, Paulo, ele fala assim, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, tá? Que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus.
A mente dele servia à lei de Deus. É promessa do novo concerto que a lei seja impressa na mente, escrita no coração. Tá? O novo concerto em que hei de fazer, o novo pacto consiste em escrever as minhas leis nos vossos corações e imprimir em suas mentes. Então, na nossa mente, na mente dos discípulos, na mente dos apóstolos, na mente de Paulo, o que estava escrito era o quê? A lei de Deus. É um sinal da onde vai a compreensão. Mas o sinal da besta também vai ser colocado na mente. O que significa isso? Que o falso ensino, a pegar na mentira, ele vem para o lado intelectual. Ou seja, vai ter um monte de gente enganada que acredita no erro, que acredita na mentira, que vai receber o sinal, que vai receber o domingo como um dia santo, como um dia que Jesus ressuscitou, a igreja guardou, os apóstolos guardaram, é a tradição da igreja, eu sigo a tradição. Não é possível que um monte de gente vá para o inferno. Fica com esse tipo de raciocínio. Nesse caso, o sinal, o domingo pegou na testa dele. Puf, foi marcado pela autoridade humana. Dos Césares e dos Papas. E tem também aqueles que isso aí não passa não, isso aí realmente é forçado. Mas como eu tenho que alimentar a minha família, tenho que levar pão para minhas crianças, não quero pôr gasolina no meu carro, eu não concordo com isso, mas vou trabalhar. Aí esse pega o sinal na mão, que ele vai pelo trabalho. Então, quer ser pela mente ou pela mão, você está sendo condenado. Tá? E quem prestar homenagem a essa imagem da besta que vai surgir aí, vai ser castigado por Deus. Tá? Deus está falando, não se apegue com isso. A vida eterna e a morte eterna vão ser definidos, né, nesse momento histórico pela decisão de qual lado você vai ficar, filho. Certo? Então hoje é o dia de você já ir se separando. Sai dela, povo meu, não vai se contaminando com essa turma aí não, que isso aí tudo vai afundar no inferno. E tem um negócio que chama abraço de afogado, que é um abraço muito forte, sabe? No final dos tempos agora, eles vão tentar abraçar as pessoas para descer para as profundezas. Você vai tentar se soltar, melhor você não estar perto, porque quando eles grudar, eles não vão querer soltar a pessoa. Entendeu? Cuidado com o abraço do afogado. De acordo com a mensagem do terceiro anjo, que terrível advertência faz Deus àqueles que receberem a marca em sua fronte ou em sua mão? É uma pergunta muito importante e vamos prestar bastante atenção neste versículo de Apocalipse. Lê para nós, Apocalipse 14, de 8 a 11. Nós vamos ver aqui, né, qual é a terrível advertência que Deus faz. E quando Deus fala, ele cumpre. Cedo ou tarde, essa profecia ela vai ser cumprida. Então, ele fala, porque muitas vezes as pessoas falam, porque Deus quer o coração, Deus ele é amor, Deus ama a todos, vai salvar a todos. Realmente, meus queridos, Deus ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Muitas vezes eles querem ser salvos da sua maneira. Então, Deus ele não quer colocar novamente em risco o céu. Porque o céu ele foi colocado em risco ali justamente quando Satanás ele queria usurpar o trono de Deus. Deus ali o expulsou. Né? Ele teve chance de voltar atrás e se reconciliar a Deus, mas ele não quis. Ele acha que ele que é o dominador, e ele acha que é ele que vai superar e vai vencer. Mas nosso Jesus Cristo ele já morreu na cruz, ele venceu por nós, e ele nos deu essa vitória. Essa vitória é nossa, ela é garantida. Então vamos ver, né? Vamos ver essa advertência que Deus faz aqui. Ela é muito pesada, ela é terrível. Então Deus aqui ele não está ameaçando, Deus ele está falando o que vai acontecer. Se você escolher do lado de Deus, você vai escapar dela. Mas se você escolher o lado de Satanás, não tem como você escapar. Então vamos prestar bastante atenção nessa leitura aí, que ela é muito importante para nós. Apocalipse 14, de versos 8 a 11. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. É pesado, né? E nós vemos aqui que Deus, ele não está brincando. Deus, ele está sendo sincero. Ele está dando oportunidade. Hoje, se você está ouvindo esta mensagem, abra seu coração, porque ainda há chance, ainda temos tempo ainda de nos colocar a nossa vida diante de Deus, porque é a oportunidade que Deus está dando a todos, que esta mensagem seja pregada a todos, e todos saibam desta mensagem e como será o seu fim. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Hoje, se tem essa oportunidade, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã ela pode ser muito tarde, porque Deus disse que ele, né, ele vai derramar essa cólera sobre aqueles que adoram a besta. Então aqui será a Satanás, a seus anjos e a seus adoradores. Então nós vemos aqui que a Bíblia, ela é muito clara. Ela vem falando justamente desse lago de fogo, desse tormento. Ah, mas aí as pessoas vão dizer, mas será que Deus é tão injusto que vai deixar as pessoas sofrerem eternamente? Queimando no lago? Meus queridos, claro que não. Quando fala eternamente, queimou para sempre, acabou, não existe mais. Põe fogo num papel, ele vai queimar até acabar. Queimou, acabou-se. Não existe mais. Então, assim será quando Deus derramar esse vinho da sua cólera, esse vinho, né, sem mistura. Então, meus queridos, vale a pena estudarmos a Bíblia. Vale a pena decidirmos hoje a quem seguir. Vale a pena nós guardarmos os mandamentos de Deus. Os mandamentos salvam? Não salvam, mas eles são preceitos de Deus que nos levam até Deus. Ele faz nos direcionar como devemos agir. Ele mostra-nos. É como um espelho. Se você não tem um espelho, como você vai ver o seu rosto, se ele está sujo ou não? Assim é a lei de Deus, ela nos mostra se estamos pecando ou não pecando. Ela é muito clara. É fácil? Não é fácil, meus queridos, porque Satanás, ele nos induz a pecar a todo dia, a todo momento, a fazer as coisas mais fáceis. Para adorar a Deus, nós temos que fazer o nosso sacrifício, entregar a nossa vida diante dele e fazer aquilo que ele requer de nós. E Deus, ele nos ama. Ele nos ama, que deu seu filho que morreu na cruz para nos salvar. E para isso, nós temos que crer e confiar e adorá-lo. Amém. Amém. Muito bom, Elias. E Simone, como expressarão a sua fé em Jesus os integrantes do remanescente fiel? Vamos ver, então, Apocalipse 14, 12 e depois Atos 5, 29. Apocalipse 14, 12 e Atos 5, 29. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante guardar os mandamentos de Deus do que seguir as tradições humanas. Verdade. Então, como nós vimos aqui, como está escrito na Bíblia, o primo José falou também, né?
a expressão, a marca, as pessoas que estarão sendo seladas por Deus são aquelas que guardam os mandamentos de Deus, não mandamentos corrompidos por homens, mas sim os mandamentos de Deus, aquele mandamento que começou a ser feito lá no Éden, obedecer, estar sempre com Cristo e principalmente o quarto mandamento. Porque Deus sabia que o homem poderia, usado por Satanás, mudar, corromper, né? Esse dia que ele fez, em que é um lembrete da criação, é o final da criação. Nada como. Alguém poderia estar dizendo assim agora, mas então por que Deus não fez o primeiro dia? E no primeiro dia tudo se iniciava. No último dia estava concluída a obra. E nada mais do que agradecer. Então, o sábado é um dia de gratidão, um dia que nós estamos agradecidos porque Deus fez o mundo, agradecidos porque mesmo que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele fez com que entrasse o pecado no mundo, o próprio Deus enviou o seu Filho unigênito, o primeiro filho, o seu único filho, que veio ao mundo e não pecou, para morrer por mim e por você. Vocês imaginem quão grande é isto? Nós estamos acostumados no evangelismo a sempre estarmos falando do sacrifício de Jesus, falando do amor de Deus, mas será que nós estamos realmente entendendo este amor? Estamos buscando viver verdadeiramente este amor? Eu creio que vocês que estão aí do outro lado, que estão conosco na live, vocês estão sim buscando entender esse amor, buscando a aprender mais, buscando a deixar de lado todas as tradições estipuladas por homens, feitas por placas de igreja. Nós aqui não pregamos placas de igreja. Nós aqui falamos e estudamos a palavra de Deus. Nós sempre estamos focando na mensagem que está na Bíblia, nas verdades que estão na Bíblia, nas verdades que o homem não pôde tirar, e que as que o homem tirou, a Bíblia continua sendo verdadeira. Então, para que nós sejamos conhecidos como povo selado por Deus, nós precisamos guardar os verdadeiros mandamentos, principalmente o quarto mandamento. Nós precisamos de obedecer o que Deus pediu para que fizéssemos. Aí talvez você diga assim, mas eu não tenho forças. Peça, Deus lhe dará. Peça, Deus lhe dará sabedoria. E Ele já enviou o Espírito Santo que está conosco. Amém? Por isso, Também. é o que está nos dando sabedoria, que deu entendimento aos nossos avós, aos avós meu e da Lília, há muitos anos atrás. E assim nasceram nossas mães, e nascemos nós, nasceram os nossos filhos. E se Deus nos permitir ver os nossos netos, que eles também nasçam nesta certeza e nesta fé, que é guardar os mandamentos de Deus. Seguir não é fácil, não, mas nós temos o Consolador, nós temos Jesus, nosso intercessor, o único intercessor por nós. Nós temos os anjos que estão sempre ao nosso redor, enviados por Deus. E a ordem é: protegei os meus. Vocês imaginaram? Se estamos na estrada, protegei eles. Nós vemos tanta coisa acontecendo. E Deus vai nos protegendo, em casa, em todos os lugares. O anjo do Senhor está sempre acampando ao redor daqueles que amam e temem a Deus. Eu quero continuar sendo selada pelo Deus do impossível, o Deus que fez tudo. E você? Você também quer ser? E nós queremos, amém por isso. E você do outro lado da telinha, parabéns por estar aceitando a este convite que Jesus está fazendo para você, e Ele faz todos os sábados. Parabéns por você que está aqui, pelos questionamentos, pelo entendimento. Saiba que não somos nós, somos um duto nas mãos de Deus. É o Espírito Santo que está tocando em você.
E Ele está fazendo isso porque Deus ama a cada um de nós. E Ele vai enviar o Filho dele. E saiba que quando Ele enviar o Filho dele, você que aceitou, você que está com o selo de Deus impresso em você, você subirá para as nações celestiais. Como será muito bom, né? Que Deus continue nos dando força para continuarmos sendo selados pelo selo de Deus até o final. Amém por isso. Amém. Amém. E José, quem se levantará em defesa do remanescente fiel durante a tremenda angústia derivada da perseguição que haverá? Daniel 12, versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então aqui fala muito claramente que no tempo final, tá, no tempo do fim, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, se levantará para defender, tá? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Há uma angústia muito grande. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre e eternamente. Então Deus vai se levantar para defender o seu povo. Amém. E no meio da angústia vai haver salvação e vai haver ressurreições, tá? Ressurreições para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Interessante uma nota que diz aqui no estudo que Miguel significa quem é como Deus, que é um dos nomes, né, de Cristo, e que é um nome que está ligado a quando ele está enfrentando uma luta, né, contra principalmente Satanás. Quando Cristo está enfrentando essa luta, ele se refere a Miguel, né? E Simone, para acabar nosso estudo de hoje, que prometeu nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que o seguirem, sob qualquer circunstância? Antes eu quero pedir a vocês desculpa um pouquinho, porque o Elias se retirou, fez até um barulhinho aqui, porque nós estamos na nossa sala, que nós estamos recebendo algumas irmãs da ADRA, que é uma instituição da nossa igreja, né, uma organização da nossa igreja, onde ajuda as pessoas que são necessitadas. E nós temos o trabalho e a incumbência de levar umas cestas básicas sempre a uns irmãozinhos que moram bem distante daqui, retirado daqui um pouquinho, né? E ele foi ali receber. Mas é tudo para a honra e glória de Deus, né? Trabalhando para o nosso Deus. E voltando, né? Que prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que o seguirem, sob qualquer circunstância, sobre o que acontecer conosco, nós precisamos de estar firmados na rocha que é em Cristo Jesus. Vamos ver o que diz João 14, de 1 a 3. Este verso é muito lindo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém. Gente, eu fico imaginando, quando nós vamos receber algumas visitas, nós começamos a arrumar a casa, a arrumar o que já está arrumado, nós vamos preparando a melhor comida, a melhor cama, a roupa de cama. Eu me lembro quando nós íamos, a prima era pequena, mas ela deve se recordar também, quando nós íamos na casa da vovó, né, da vovó Ginuca. Tem outras avós também, mas íamos todos ali na vovó Ginuca nas férias. Gente, era tão gostoso, aquele cheirinho da cama da vovó,
Era um cheiro tão diferenciado, era tão gostoso, que além de tudo tinha carinho. Ela cuidava de tudo, era tão bom. E a comidinha, gente, As comidas. no fogão, aqueles doces. Eu fico imaginando como éramos felizes. Ela já descansa. Ela já, junto com o nosso avô, já aguarda Jesus. O soar das trombetas. E nós aqui estamos. Agora paramos e pensamos um pouquinho. Como que não está o coração de Jesus arrumando um cantinho para nós, arrumando um cômodo para nós? Lá ele está dizendo assim: olha, Pai, ele intercede por nós. Tá vendo esses que estão na live hoje? Eles ouviram o Espírito Santo. Eles estão aceitando o Pai. O que nós falamos, o que nós ensinamos para os apóstolos, para os discípulos, para todos que escreveram a Bíblia, e eles estão aceitando ouvir e aceitando a verdade nossa, Pai. Eles também querem fazer morada aqui conosco. Olha que coisa mais linda, gente. Ele está preparando o lugar. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que aonde ele estiver, nós também estejamos. O coração de Jesus doeu quando ele subiu. Doeu quando ele partiu, mas era preciso. A obra dele tinha sido concluída. E lá nos céus, onde ele não está parado. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua clamando por nós. Ele continua orando por nós. Olha que coisa mais linda. O próprio Jesus, ele intercede por nós. Ele fala assim: Pai, perdoa, Pai. Quando nós nos colocamos de joelhos, quando nós pedimos a ele perdão pela nossa ignorância, quando nós aceitamos a palavra dele, ele fala: olha, Pai, foi aceito. Há uma festa muito grande nos céus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós aceitamos verdadeiramente como está escrito a palavra dele, sem tirar e nem colocar nada no lugar. Pois Deus deseja salvar a todos. Em 2 Timóteo 3, 3 e 4, está escrito que Deus ele quer salvar a todos nós. Por outro lado, Satanás quer que quanto mais pessoas se perderem, para ele é melhor. Ele sabe qual é a sentença dele. E ele quer arrastar a todos quanto ele puder, com os enganos, com os enredos errôneos dele. Como ele é imitador, como o nosso irmão Paulo falou, João Paulo, ele imita tudo. Ele é um fajuta. Satanás é um fajuta, ele imita tudo. E como ele imita tudo, Deus preparou a nossa salvação. Ele também está preparando dia a dia a perdição daqueles que não aceitarem a salvação de Jesus. Como é triste isso. Como é difícil. Para entendermos é fácil. Deus deixou o Espírito Santo e hoje nós conseguimos entender qual é o engano de Satanás. Ele conseguiu mexer na palavra santa de Deus. Só que tem um porém. Ele usou homens que não quiseram aceitar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Porém, eles usaram um papel, como disse o primo, porque eles não podem manchar a Bíblia verdadeira. Eles não podem manchar o que foi resgatado lá no Calvário. Eles não podem imitar o sangue derramado na cruz de um príncipe, de um verdadeiro Deus que se fez homem e veio habitar em nosso meio e veio salvar a nós. E que está lá em cima, ansioso pela hora que o Pai disser: filho, basta. Como Jesus disse no Calvário, está consumado, está acabado. Deus está a ponto de dizer. Mas sabe por que ele não disse ainda? Porque ele ama a mim e a você. Porque ele ama você que está entendendo hoje o selo dele. Que está entendendo hoje que guardar este santo dia é por amor ao nosso Deus. Esta aliança que eu carrego no dedo há 33 anos, ela não salva meu casamento. Ela mostra que eu sou casada com Elias há 33 anos, graças a Deus. Mas esta aliança eu carrego como um sinal de amor, como um sinal que ele colocou no meu dedo há 33 anos atrás. E assim somos nós.
o selo de Deus, é o amor que nós temos. Se eu amo o meu Deus, eu vou guardar o dia que ele me pediu lá no Éden. Quando ele fez o meu pai Adão e a minha mãe Eva, ele disse: agora nós vamos descansar. Agora nós vamos ficar juntos. Imaginemos que coisa mais linda será no desfecho disso tudo, quando tudo acabar. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos buscar, juntamente com os anjos nas nuvens dos céus, e nós guardarmos o primeiro sábado lá nos céus. Gente, será um sábado de gratidão. Aqui, quando nós nos encontramos na igreja, quando nós temos diferenças, somos humanos. Mas quando há aqueles grandes eventos, né, primos? Aqueles eventos grandes que nós vamos, nós encontramos amigos de longas datas. Eu sempre digo como é gostoso. E eu paro sempre para pensar, quando tem esses encontros, como será lá nos céus? Como será lá nos céus encontrar vocês que um dia ouviram a live? E se aqui nessa terra Deus não permitir que nós nos encontremos? Gente, como será lindo lá nos céus, Lilian. Você, como dona deste canal, e nos convidou juntamente com José, vocês são os donos, e nos convidou e nós aceitamos, estamos aqui. Como será lindo você dizer: prima, vem aqui. Este daqui ouviu as lives. Gente, será muito emocionante. Como eu quero ouvir isso lá nos céus. Lá nos céus, nada, nenhuma doença irá tirar o brilho que hoje brilha, roubam nossos brilhos nesta terra. Mas quando a gente fala de Deus, resplandece, porque será muito bom. E será tão gostoso quando Jesus disser: olha, vem cá. Tá vendo aqui, família? Família tal, aqui é onde eu guardei para vocês. Ai, gente, será tão lindo receber um lugar que o nosso próprio Deus, Jesus, nosso Salvador, reservou para nós. Eu quero subir, eu não quero ficar. Jesus promete uma morada celestial para todo aquele que crê, para todo aquele que guarda os mandamentos dele, os verdadeiros mandamentos, para todo aquele que não se detém por ordens de homens, mas que se ajoelha no quarto e pede perdão a Deus, intercedido por Jesus, que é o nosso único intercessor. Que o Espírito Santo continue abençoando você que está do outro lado. E continue abençoando a nós também, nos dando força, nos livrando dos ardis de Satanás. E que cada sábado possamos estar aqui firmes e fortes para falarmos juntos. Porque vocês aí do outro lado aprendem, mas nós aqui do lado de cá também aprendemos muito. E vocês não têm ideia como nós aprendemos. Isso como é bom, como é gratificante, como nos dá força, porque vocês aí do outro lado, junto com nós que estamos aqui, estamos nos unindo, sábado a sábado, para falarmos de Deus. Podíamos estar em outro lugar, mas estamos aqui falando de Deus. Como é gostoso, como isso nos dá força. E que essa semana o Senhor abençoe cada um de nós, né, prima? E que nas festas natalinas que estão aí já às portas, que possamos realmente sentir o real sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus. Pedindo licença aos donos do canal, já desejo a todos vocês um Feliz Natal, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, que o Senhor Jesus, já homem lá nos céus, vivo, ele possa estar abençoando cada família, sem exceção, que ele possa estar derramando bênçãos sem medidas e que o Espírito Santo possa estar conduzindo vocês à verdade bíblica. E é isto que ele quer, que haja um reavivamento espiritual em nós. Amém por isso. Amém. Amém. Muito obrigada, prima. Realmente, eu sou muito grata a Deus por vocês, você, o Elias, o José Alberto, que são os professores aqui do canal, né? Porque eu sou uma pessoa que criei o canal, mas eu não tenho essa coragem de falar tão bem quanto vocês, assim, né? Então, Deus tem capacitado vocês e eu sou muito feliz por isso. Muito obrigada. Deus seja louvado. Eles até pediram o Natan que também falasse, mas Natan, ele fica, né? Então, aqui alguém aqui É o falou... Ezer. É o Ezer? Com certeza. O Edson falou assim: o Natan tem que participar também. Aí, Natan, estão convidando você para participar aqui no chat aqui. Gente, decisão aqui. Nossa decisão. Senhor Jesus, minha vida é tua. Intercede por mim ante o Pai.
guarda durante o tempo de angústia e dá-me vida eterna quando voltares para o teu povo. Senhor, salva-nos por misericórdia. Amém. Salva-nos. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Amém. Muito obrigada aos professores, Simone, muito obrigada, Elias, José, também a cada um que esteve aqui na live, o João Paulo, o Cristiano, o canal Ele Vos Guiará, fez até uma pergunta que foi: quando será o julgamento dos anjos? Ela será respondida no próximo estudo, tá? Da semana que vem, que será quando o Deus de amor castiga. Então estejam presentes no próximo estudo, que vai ser muito interessante. Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça e juízo. Então a gente vai ver sobre isso semana que vem. Mas muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui na live, deixaram seu comentário. E, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado para mais um estudo bíblico. Tenham todos um Feliz Natal e que Deus os abençoe. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.